Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 4 do livro de vocês, que tem como título Everyday Heroes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gramática, e a gramática nós vamos falar sobre o verbo modal used to, certo? Ele pode vir nas duas formas, used to na forma afirmativa e didn't use it to na forma negativa. Devemos utilizar esse verbo modal, que tem como tradução costumava, certo? E para falar de hábitos passado, de past habits. Ou seja, eu vou utilizar esse verbo modal para falar de hábitos que eu gostava, que eu costumava realizar. Então, não se trata apenas de ações, pois também utilizamos esse verbo modal para falar sobre estados de passado, ou seja, de como estávamos emocionalmente no passado, ok? Então, onde utilizar used to? O used to, ele é utilizado no passado em frases afirmativas, em frases negativas, como eu já falei, e também frases interrogativas. Dessa forma, ela segue as mesmas regras para os verbos do passado simples. O passado simples que nós utilizamos é o passado onde acrescentamos o ed no seu verbo, certo? E isso para frases afirmativas. Para frases negativas e interrogativas, nós utilizamos o auxiliar did, certo? Lembrando mais uma vez, quando o auxiliar did estiver sendo usado em frases negativas e interrogativas, o verbo ele continua na sua forma original, certo? Nesse caso, o verbo aqui é use, então, quando ele estiver na forma negativa e interrogativa, ele vai ser utilizado use, certo? E não used. Used ele vai estar usado sempre na forma afirmativa, ok? Então, essas duas frases, used to e didn't use it to, elas também são utilizadas de forma mais corriqueira, ou seja, nas nossas conversações informais em inglês, ok? E de acordo com o uso dessas duas frases, used to e didn't use it to, vocês irão responder a questão 1, 2 e 3 da página 50. Na questão 1, vocês irão ler estes exemplos e responder as questões de acordo com essas regras que eu acabei de falar. Na letra A diz assim: Does use to refer to present or the past? Então, quando nós utilizamos use to, nós estamos nos referindo ao passado ou ao presente? Então, nós estamos nos referindo ao passado. São hábitos que foram retratados no passado, certo? Então, na letra B diz assim: Does it refer to things that happened once or things that were true or over time? Então, nessa pergunta, a resposta vai ser que são coisas que aconteceram há um tempo atrás. Então, são things that were true over time. Na letra C, what is the negative form of used to? Então, qual é a forma negativa do used to? Didn't use to, ok? Na letra D, how do we make questions with used to? Então, como colocamos essa frase para a forma interrogativa? O did, ele vai sempre estar no início da frase, certo? Como um verbo auxiliar. Aqui vai estar o pronome ou nome, o verbo use to com o ponto de interrogação. Use, ele não é acrescido do de ou do ed, porque o did já está sendo utilizado na frase para identificar que a frase está no passado. Na questão 2, vocês vão completar, vocês vão sublinhar
a opção correta que completa as questões e as respostas, ok? Tem a pergunta e tem a resposta, vocês irão marcar onde utilizar use ou used, ok? E na questão 3, vocês irão escrever essas perguntas utilizando sempre. Então, vocês irão, de acordo com esse exemplo que tem aí, how did black people used to be treated? Vocês irão fazer essas perguntas de acordo com esse exemplo que está logo aí. Por exemplo, na letra A tem assim, how go to school. Então, como vai ficar essa frase? How did black people use to go to school? Certo? Então, lembrando que o início da frase vai depender de cada alternativa. Ele pode ser how, pode ser did, certo? Vai depender do início da frase. E ainda, finalizando essa unidade, nós temos o review, certo? O review, ele tem como papel revisar cada assunto que vimos nessa unidade. Então, na questão 1, vocês irão ler essas sentenças e completar a cruzadinha que está ao lado, certo? Então, de acordo com as sentenças, vocês vão ler e vai completar de acordo com a leitura dessas sentenças. Lembrando que down, certo? É sempre a vertical. Então, são as palavras que estão na vertical. E across são as palavras que estão na horizontal. Na questão 2, vocês vão completar essa história com a forma correta dos verbos em parêntese, certo? Então, nesse caso, o tempo verbal, ele pode ser o past continuous. Lembrando que o past continuous, nós utilizamos o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Ou também o simple past, que é aquela regra dos verbos regulares e irregulares. Verbos regulares, acrescenta de no verbo, e verbo irregular, olha na listinha de verbos irregulares, e aí, de acordo com o sentido da frase, vocês vão completar utilizando esses dois tempos verbais, ou past continuous ou simple past. E na questão 4, vocês irão completar o texto usando a forma correta do used to, certo? Que foi esse assunto que acabamos de ver agora. Terminando esse assunto, próxima semana nós iremos iniciar um novo assunto. É importante que vocês façam as atividades e me mandem as fotos, pois no final do bimestre iremos computar essas atividades e gerar uma nota. Então, pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem e até a próxima aula. Beijos!